Bom, pessoal, nós estamos aqui na relação de trabalho estricto sensu, falando dos requisitos fático-jurídicos da relação de emprego, portanto, falamos já da pessoalidade e estamos agora comparando o trabalho estricto sensu, relação de emprego, com o trabalho, relação de trabalho autônomo. E que características tem cada uma dessas figuras para evidenciarmos aqui a subordinação trabalhista, né? Mais acentuada no contrato de emprego e menos acentuada nos contratos de trabalho autônomo. Lembrando que algo que eu já devo ter falado em aulas anteriores, pelo menos presencialmente eu lembro que falei, que não é adequado nós pensarmos que o contrato de trabalho é um contrato que tem subordinação e que os demais contratos não têm subordinação. Na realidade, a subordinação está sempre presente nas relações contratuais. O que muda é o grau de subordinação. E aí nós podemos dizer que o contrato de trabalho, estricto sensu, a relação de emprego, ela tem um grau de subordinação máxima, enquanto que os contratos autônomos, até a palavra autonomia, né, vai indicar uma aparente inexistência de subordinação. O que nós vamos defender é que ela tem uma subordinação média ou até mesmo mínima. Vamos lá. O empregado, ele se submete aos comandos, aos regulamentos, às fiscalizações, ao poder disciplinar do empregador. O autônomo não. Ele exerce atividade econômica de forma independente. Mas ele tem um cliente, ele tem prazos, ele tem um contrato para cumprir. Vejam que há uma subordinação, mas o modo de realização do trabalho, né, é que é livre para o autônomo e é vinculado para o empregado. O risco do empreendimento, trabalho por conta de outrem, é do empregador. Né? Se falta um insumo, se falta energia, se há algum insucesso no empreendimento, né, na atividade empresarial, não é o empregado quem responde por isso, sim, o risco é do empregador. Enquanto que o trabalho autônomo, ele exerce a sua atividade por conta e por risco próprio. O empregado depende de um pagamento de salário por seu empregador para prover o sustento. Então há essa presunção de vulnerabilidade, né, de dependência, inclusive econômica, do empregado em relação ao empregador. O autônomo, ele pode ser um empresário, inclusive. Ele tem vários tomadores de serviços ou clientes. Ele não depende determinantemente do pagamento de um deles, porque a lógica é outra. Ele prospecta, ele vende o serviço, né? Ele é um empreendedor. Portanto, a dependência econômica, embora existente, ela é menor porque ela é diluída numa carteira de clientes. O empregado pode ter diferentes empregos? Pode, mas como ele vende o seu serviço de forma pessoal, isso então fica bastante premido, limitado pelo fator tempo, porque ele não pode exercer uma atividade empresária, né, empregando fatores de produção, subcontratando pessoas, organizando então um sistema produtivo como ocorre com o empresário, como ocorre com o trabalhador autônomo, inclusive. Né? O empregado tem então uma dependência econômica do salário muito maior. Por fim, o poder de negociação do emprego ele se limita, quando muito, ao momento da contratação. E aí é muito comum que ou ele aceite as condições impostas ou ele fica sem trabalho. Enquanto que o autônomo ele tem mais poder de barganha, ele pode negociar e ele pode inclusive recusar o trabalho. Né? Muito bem. O que está acontecendo hoje com as novas formas de trabalho? Revolução tecnológica, modificação dos métodos produtivos tem atenuado essa diferença entre trabalhador seletista, empregado e o autônomo. E aí novos critérios têm surgido, e é isso que eu gostaria de também compartilhar. Como trabalha, onde trabalha, como é remunerado. Vamos lá. Como trabalha? O prestador de serviço seria uma espécie de checklist, né, para nós evidenciarmos se existe aqui uma relação de emprego, né, ou se o trabalho é autônomo, isso diante de um conflito onde se discute o vínculo de emprego. O trabalhador ele está inserido na estrutura organizativa do beneficiário da atividade. Esse trabalhador ele é um empregado ele é um empregado que está dentro da estrutura organizativa, ou ele trabalha em casa. Por outro lado, o autônomo ele está dentro da estrutura organizacional do cliente, ou ele trabalha em casa. Então essa situação ela pode evidenciar maior ou menor nível de subordinação. Ele presta serviço sob orientação do tomador. O instrumento ele
de trabalho ele é essencialmente fornecido pelo beneficiário da atividade. O trabalho é realizado sob instrução e controle de outra pessoa. Pensem nas terceirizações, pensem nas implantações de sistema de informática, pessoas que trabalham, né, dentro das empresas, dentro dos tomadores e fazem isso por anos a fio e depois se sentem como que parte da empresa e querem um vínculo com a empresa tomadora, tendo-a como empregador. O trabalho implica integração do trabalhador na organização da empresa, é desenvolvida única e principalmente em benefício de outrem, deve ser executado pessoalmente pelo empregador em horário determinado, lugar indicado, aceito por quem solicita o trabalho. O serviço é prestado na empresa beneficiária ou em local por esta controlado, com horário previamente definido. E, por fim, a remuneração. O serviço é remunerado periodicamente, representando única fonte ou fonte principal de renda do trabalhador. Existe pagamento sob forma de moradia, transporte ou alimentação, chamados salários in natura, que serão estudados mais adiante. São reconhecidos direitos como descanso semanal e férias. O contratante paga viagens para o trabalhador executar o serviço de modo a livrar-se de riscos inerentes à atividade. Então, são perguntas que vão nos ajudar, mesmo diante das novas formas de trabalho, a evidenciar se existe ali um contrato de trabalho de natureza empregatícia ou não. Né? Isso contrapondo a ideia do pejotizado e aqui também trazendo elementos da subordinação trabalhista. Não eventualidade, esse é um outro requisito. Significa a prestação de serviço permanentemente necessária à atividade do empregador ao seu empreendimento. Significa também a fixação do empregado em certa fonte de trabalho que toma o seu serviço. Há uma ideia no contrato de trabalho de que o vínculo é contínuo. A ideia de uma continuidade e a ideia de uma indeterminação, né, quanto ao término desse contrato de trabalho, vai nos ajudar também a entender a não eventualidade. Por quê? Porque o contrato de trabalho eventual, ele foge das características da contratação trabalhista. Você, quando contrata empregado, o empregador, quando contrata empregado, ele contrata para a continuidade da relação. Agora, essa continuidade não significa que a periodicidade tenha que ser diária. O que é preciso verificar é a expectativa de retorno desse empregado. Ainda que esse empregado ele tenha um combinado de estar presente naquela empresa apenas 1, 2, 3 vezes por semana. Mas ele tem expectativa de que isso ocorra e ele não vai, então, romper essa relação. Aí vocês vão me perguntar, mas a doméstica? A doméstica tem um regime de contratação diferente, ou doméstico, ele tem regime de contratação diferenciado. Lá sim se estabeleceu a presunção de que com 2 dias de trabalho diário se rompe com o vínculo trabalhista, mas na CLT não. Né? Onerosidade é contraprestação, né? Significa que o serviço prestado tem como contraprestação o recebimento da remuneração, não se tratando, portanto, de trabalho. O trabalho que tem todos os requisitos da não eventualidade, da pessoalidade, até mesmo da subordinação, mas que não tem onerosidade, ele vai ser um trabalho voluntário. O trabalho voluntário muitas vezes envolve dinheiro, mas o dinheiro é custeio de passagem, custeio de alimentação, mas se tiver nesse valor embutida, implícita, a ideia de contraprestação pelo serviço realizado, está presente onerosidade e esse voluntário pode reivindicar o vínculo trabalhista e obter esse reconhecimento. Subordinação que nós já tratamos, significa que a prestação de serviço é feita de forma dirigida pelo empregador, o qual exerce o poder de direção. O empregado ele inserido na organização, ele deve seguir as determinações e orientações estabelecidas nos limites legais quanto à forma, né, de realização do trabalho. É importante dizer que a subordinação trabalhista ela não sujeita o empregado ao empregador sob qualquer situação da vida. Não há uma servidão, não há uma dependência total. Eu tenho uma relação de subordinação com o meu chefe, mas isso se dá em razão do contrato, não é uma subordinação econômica. Pode ser que a minha situação econômica seja melhor que a do meu chefe. Não é uma subordinação técnica. Pelo contrário, talvez eu tenha sido contratado porque eu tenho um conhecimento especializado que o meu chefe não tem, que o meu patrão, que o meu empregador não tem. Então, a subordinação ela tem uma natureza jurídica. E é dentro do escopo do contrato de trabalho, para a função na qual eu estou desempenhando uma atividade, é que eu vou ter, então, aquela subordinação, e a subordinação ela se
limita ao modo de realização do trabalho, a forma como o trabalho é realizado, e não a sujeição pessoal entre as partes. Com isso, pessoal, nós encerramos esse capítulo, né, do direito do trabalho importante e passamos então na próxima aula a estudar alguns elementos, né, que compõem a estrutura do contrato de trabalho, e também vamos ainda falar um pouquinho de cada uma das figuras das relações de trabalho lato sensu, rapidamente passando aí pela figura do eventual, do avulso, do aprendiz, do estagiário, falando então de cada um desses tipos contratuais com seus próprios regimes, mas lembrando que o estudo, né, o nosso tema, ele está todo centrado na relação de trabalho estricto sensu, e aí é com esse contrato, essa estrutura de contrato que nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Então, muito obrigado e até a próxima.